e amigas, é uma alegria muito grande e uma honra poder participar do primeiro encontro virtual do Grupo de Estudos Avançados do Espiritismo, o GEAI. Há 30 anos trabalhando como o primeiro grupo virtual. Não se falava em Zoom, não se falava em mídia lives, e o grupo já existia, o primeiro grupo virtual, o nosso GEAI. E eu já tive a oportunidade, há muitos anos atrás, eu tinha o jornalzinho do GEAI, que eu recebia em inglês, não é mesmo, Raul? E assim, essa alegria da gente poder hoje estar aqui, falando de um tema que me foi solicitado, Espiritismo e acolhimento no século XXI, ações práticas e doutrinárias diante do sofrimento humano. Representa o coração da doutrina espírita e o espírito mais puro do Evangelho de Jesus. Nossa temática ela vai por esse lado da moral, a moral do Cristo. O Cristo não é somente para os espíritas ou para os cristãos. A moral do Cristo está para todas as religiões ou povos que ainda nem conhecem Jesus. Ele está lá por todos eles e está por todos nós. Então vamos assim, pensar que acolher não é apenas um gesto, um ato, é uma postura moral de cada um. É a decisão de abrir espaço dentro de nós para compreender a dor do outro. É estender a mão sem invadir, é ouvir sem julgar, é orientar sem impor. Imagine o nosso trabalho quanto espíritas, que nos foi dado por Cristo, esse trabalho fora do Brasil. E a gente coloca essa mão na charrua há 30 anos no exterior, fazendo um trabalho que, como o GEAI faz, é crescer e multiplicar as bênçãos que recebemos, o dom de podermos levar a palavra, consolar, ter um gesto silencioso, mas de conforto. É isso que nós precisamos exercitar pelo Espiritismo. E eu vou discorrer um pouco deste acolhimento fora do Brasil. Então, estamos no século XXI. Acolher tornou-se uma das tarefas mais urgentes do movimento espírita. Vivemos tempos desafiadores, famílias fragmentadas, jovens em profundo desequilíbrio emocional, crianças expostas a realidades duríssimas, mães que choram a perda de filhos, lares marcados por violência, dependências químicas, abandono afetivo, isolamento social, doenças da alma que silenciam vidas. Eu falei alguma novidade? Ou cada um de vocês já não passou por uma situação dessa, no atendimento, no acolhimento, seja no exterior, seja no Brasil, seja onde for, o nosso coração vibra por trazer a paz no coração do outro. É assim que Jesus nos ensina. Então, como os espíritas, somos chamados a enxergar além do que os olhos veem, a perceber que cada criatura em sofrimento é uma alma imortal pedindo socorro. E a dor do mundo hoje é muito grande. Há muita coisa, muita riqueza, mas também há muita pobreza física e moral. E a realidade do século XXI expõe feridas que antes eram silenciosas. Hoje, com a mídia, qualquer coisa que aconteça lá no Oriente, a gente está ouvindo no Ocidente. Qualquer coisa que aconteça no Polo Sul vai vibrar no Polo Norte. Já dizem aqueles que trabalham com os campos morfológicos, não é? Mães adoecidas emocionalmente porque perderam filhos para o suicídio. E eu tive, meus amigos, há 5 anos atrás, uma chamada, 7 horas da manhã de uma segunda-feira. Uma mãe, desesperada ao telefone, não sabia nem quem eu era, só tinha um número de telefone que lhe foi colocado nas mãos na noite anterior, que ela durante a noite toda lidou com policiais, com pessoas na casa dela, porque a filha se suicidou às 7 horas da noite de domingo. E ela fala, olha, não sei como cheguei até você, mas aonde está a alma da minha filha? Aquilo me deu um sobressalto, me acordando, né? Eu falo, mas o que aconteceu? Ela me contou. Foi muito dolorido, levou meses para essa mãe fazer o grife, fazer o luto, mas também começar a entender
que todos temos chances de ir e vir, né? A alma, o espírito é imortal. Deus é eterno, mas nós somos imperfeitos ainda, mas perfectíveis, não é? Crianças que sofrem com separações traumáticas e disputas familiares, divórcios horrendos, trazendo dor para essas crianças que o serviço social são obrigados a retirar as crianças dos lares por conta dessas situações. Jovens entregues às drogas, buscando anestesiar dores psíquicas profundas. Para eu entender esse campo e dar o melhor atendimento, um acolhimento fraterno nas nossas casas espíritas e também preparar um manual que preparamos para o acolhimento fraterno, eu passei um ano, todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, numa reunião virtual com em torno de mais umas 300, 360 mães e pais codependentes químicos, trabalhando com pessoas que davam seus depoimentos e ajudavam a instrução para acolher essas mães, esses pais, nessas dores íntimas, com filhos que partiram para as drogas, retiravam até as coisas que estavam nas paredes para vender por conta das drogas. Tão doente da alma se encontram essas criaturas, que só temos que ter realmente uma dor na alma por não dar conta de atender a todos. Mas Deus sabe da nossa vontade, a mão está na charrua e não olhamos para trás. Adultos exaustos sem apoio emocional, isolados dentro das suas próprias casas, idosos abandonados afetivamente pelos próprios familiares, relegados a um canto ou muitas vezes a uma nursing home sem receber visitas dos seus familiares. Isso tudo necessita pensar no nosso século XXI, que isso é uma dor na sociedade. Pessoas migrando de país em país, carregando medos, traumas e esperanças. A gente vê aqui, nessa passagem, nesse canto que é a Inglaterra, esse jardim lindo da Europa, essa ilha tão pequenina e tão potente que todos conhecem. Como espírita, eu vivo há muitos anos no exterior, não é? Como eu falei, 30 anos. Eu testemunho de perto esses dramas. Muitos dos nossos irmãos chegam até nós carregando solidão, desespero e abandono. E o que eles precisam, antes de qualquer explicação doutrinária, é a de presença, é de uma mão que sustenta, é de um ouvido que escuta, de uma palavra que conforta. E nós, então, temos em Jesus o modelo perfeito do acolhimento, porque Jesus é o Espiritismo de volta aos nossos corações. E o Espiritismo são as lições de Jesus no nosso dia a dia. E o Espiritismo, essa doutrina que nos acolhe muito bem, de qual muitos de nós viemos, ou pela dor, ou pelo amor, ou pelo simplesmente o prazer do despertar, que já conhecíamos na alma esse potencial do Espiritismo, nos ensina que Jesus não é apenas o guia, é o exemplo máximo do acolhimento. Ele jamais perguntou sobre a vida pregressa das pessoas. Nunca exigiu mudanças imediatas. Lembrem, especialmente dessa série agora, né, Os Escolhidos, né, The Chosen. Não condenou pecadores, não condenou Maria de Magdala, não ridicularizou ignorantes, não afastou doentes, não desprezou ninguém, apenas os recebia com um abraço. Amava primeiro, olhava a essência e não a superfície. Aqui lembramos com a mulher adúltera, né, a nossa Maria de Magdala, querida do coração de todas as mulheres. Ele não perguntou quem tinha razão. Com Zaqueu, não pediu explicações sobre o dinheiro. Com Pedro, não condenou as quedas morais. Com os enfermos, não exigiu garantias de conduta. Com os aflitos, ofereceu repouso e consolo. Jesus acolheu a humanidade inteira e nos convida, através do Espiritismo, a fazermos o mesmo. Por isso, parabéns, Geai, pelos seus 30 anos e por trazer acolhimento e esclarecimento a todos nós. E a transição planetária, pergunta-se, né? Não vai já imediatamente mudar tudo isso? Não, porque a mudança tem que ser moral, para daí trabalharmos a dor material, não é mesmo? Então, todas essas dores que nos chegam, que testemunhamos, fazem parte de um momento singular na história espiritual do nosso planeta Terra. Vivemos a transição entre um mundo de provas e expiações e um mundo de regeneração.
Essa mudança, como nos ensinam os espíritos, levará séculos, talvez milênios, porque não se trata de uma transformação de matéria, mas de consciência. A gente sabe que o planeta está mudando, não sabemos? A gente percebe isso. Até no eixo da Terra, a mudança, né? Os meses já não são mais ou menos os mesmos, né, nas estações do ano. A gente sabe disso. Mas os corações ainda estão aprendendo a amar. E por isso a dor se intensifica. Os conflitos aumentam. As fragilidades aparecem. As famílias entram em crise e os jovens se perdem emocionalmente. Há 3 semanas atrás, na nossa reunião mediúnica, eu não costumo psicografar na reunião mediúnica, porque eu já sou escritora, já escrevo bastante, né? Mas aquela noite, uma insistência de 3 espíritos para que eu pegasse na caneta e o papel. E eu peguei a primeira frase deles. Chega a ficar emocionada, palavra de honra. Assim, a infância do mundo está muito doente. Eu, como educadora, médium, escritora, aquilo me tomou que eu fiquei entre a semiconsciência e o despertamento, porque foi muito forte. A mensagem está aqui, e assim que nós pudermos, já vamos preparar um projeto, quem sabe o GEAI nos ajuda, para trazermos alguma coisa para a humanidade. Então, nesse cenário em que nos encontramos, cada gesto solidário, cada palavra de esperança e cada esforço para resgatar um espírito em sofrimento se torna uma semente desse novo mundo. É pela convivência fraterna que a regeneração começa e pelo acolhimento que a humanidade se transforma. E qual é o nosso papel como espíritas ou do espiritismo no século XXI? O espiritismo já nasceu para consolar, esclarecer e transformar. É atemporal. Por isso, mesmo assim, no século XXI, o que significa? Acolher, criar espaços seguros de diálogo, fortalecer famílias, proteger crianças e jovens, oferecer amparo emocional e espiritual, educar sentimentos, orientar consciências, reconstruir almas feridas. Nunca foi tão necessário unir o Evangelho, ciência psicológica e o estudo doutrinário. A fé raciocinada ilumina, mas o amor aquece. E o ser humano precisa dos dois. E quais as nossas ações práticas de acolhimento? Que é o que nós precisamos e o que consta do meu tema. E no movimento espírita, acolher é algo que precisamos viver diariamente. Receber com respeito quem chega, sem apontar, já você começa, você andou bebendo, está vindo para cá agora. Especialmente quem chega quebrado de dor. O julgar é muito perigoso. Eu julgo, porque é algo que eu coloco até nas paredes. Não julgar para não sermos julgados, mas julgar o erro é muito grande, porque a gente só tem uma faceta do prisma. A gente não tem todo o prisma inteiro, não é só Deus tem esse olhar, sabendo de todas essas facetas, né? Criar grupos de escuta fraterna na casa espírita, é o acolhimento fraterno que a gente tem, né? Onde as pessoas possam falar sem medo, sempre 2 a 2, atendendo o casal, atendendo uma pessoa, mas sempre com 2 pessoas juntos, se possível. Acompanhar mães enlutadas, não é? Explicar para ela para onde foi a alma da sua filha. Meu Deus, isso aqui vai ficar eternamente na minha cabeça. Oferecer apoio às crianças de pais separados, explicando o amor de Deus com simplicidade, não é? Porque a criança se sente abandonada, jogada. Imagine esse ser criar resiliência para o futuro. O que será desse adulto no futuro? Precisamos cuidar da nossa infância agora, porque está muito doente. Estender a mão aos dependentes químicos. Não bater no ombro, sentar e fumar junto, ou se drogar junto. Não é isso. É trazer um outro paradigma para essa mente doente, fazer todo o possível para esse ser se internar, porque a maioria não querem se internar. Quando se internam, muitas vezes é a força, e não é muito fácil você colocar um ente amado seu no hospital psiquiátrico. Passa por tantas fases antes, eu conversei com juízes sobre isso para entender melhor também. Apoiar as famílias que chegam, às vezes, do Brasil, querem tentar sorte fora do Brasil, e às vezes a dificuldade do país, a dificuldade do idioma, a dificuldade de trabalho e de documentação é muito grande. Auxiliar a que não fiquem,
na obscuridade nos países, não é? Evitar julgamentos é o que mais eu procuro falar, porque às vezes a gente julga essas famílias. O que vem fazer do Brasil? Porque para fora você não tem condições, mas a gente não pode julgar. Cada um escolhe o seu caminho, o bom nosso, o bom que a gente tem no coração é realmente ajudar sem apontar defeitos, como Jesus nos ensinou. E o objetivo do acolhimento, então, não é resolver o problema de todo mundo, de toda a sociedade, de toda pessoa. É criar um ambiente para que essa pessoa possa raciocinar e encontrar o seu próprio caminho, refletir, ajudar a refletir. Agora, a minha prioridade como educadora e escritora para a infância e juventude é a criança. É a prioridade desse mundo renascente, onde a criança tem um papel muito grande, porque eu fui a criança e o adulto que eu sou hoje. A criança de hoje será o adulto do amanhã. Que adulto será esse? Sem resiliência, sem potencial de criativo, de ajudar, de ser realmente um ponto positivo na sociedade, né? E o Espiritismo nos mostra que a infância é a fase mais preciosa da encarnação. Quem não sabe disso? E quando as almas têm maior plasticidade moral. É quando uma criança ouvida, amparada e fortalecida emocionalmente, hoje será o adulto resiliente do futuro. É o que eu digo para as mães. Não vamos terceirizar a educação. A instrução, sim, porque eu não sei determinadas coisas, eu tenho que pagar ou então por lá numa escola do governo para aprender. Mas a educação moral, ela começa em casa. Se quisermos um mundo regenerado, precisamos cuidar agora de trazer a moral para nossas crianças, né? Acolher a criança de hoje é realmente preparar o nosso futuro, porque o médico de hoje poderá estar me atendendo, a criança de hoje poderá ser o médico do futuro que vai estar atendendo na minha velhice. Eu já estou no caminho, não é? Mas, assim, uma hora eu vou precisar. Quem sabe essa criança de hoje que eu ajudei a trazer para a consciência do amor, da paz, da moral do Cristo, não seja aquele que vai continuar no bom estudo, o bom cidadão com respeito e honestidade, e amanhã depois vai me atender no hospital, como a gente tem história de casos assim, não é? E a maturidade moral do acolhimento, que é precisar ter paciência, renúncia, humildade, tolerância, sensibilidade moral, entendimento da lei de causa e efeito, responsabilidade espiritual. Por isso as nossas casas espíritas são verdadeiras universidades do estudo. Quem estuda o livro dos médiuns, o livro Céu e Inferno, a Gênese, está fazendo um estudo da ciência espírita. Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo está fazendo um estudo da psicologia espírita, da moral do Cristo que nos ensina. Tudo que nós temos no Evangelho é nosso guideline para a nossa vida toda, não é? Então, meus amigos, a gente estamos vivendo nessa travessia espiritual do planeta Terra, né? Estamos vivendo, então, essa travessia moral e espiritual da Terra, e a dor aumenta porque estamos limpando milênios de sombras, as Dark Ages, né? Que a gente nem quer conversar, nem quer falar sobre isso, né? Mas nunca houve tanto amparo espiritual descendo sobre o planeta também, a gente sabe disso, né? E os benfeitores contam conosco, nós somos os trabalhadores da primeira e da última hora, somos cooperadores do Cristo, pontes, muitas vezes, entre o sofrimento e a esperança. Nós somos aquele ser que tem um olhar silencioso, mas o coração fala alto e a energia sai e atinge aquela pessoa que a gente quer acolher no nosso século. E assim, meus queridos amigos e irmãos, era o que eu tinha para refletir com vocês. E eu procuro escrever meus livros, Raul, Franzolin, Corson, Carrara, tantos amigos que vão fazer palestras aqui, Jussara Cornegold e outros, sabem que eu escrevo para as crianças e eu escrevo com o coração, trazendo a inspiração da nossa Meimei, que já disse algumas vezes, Elza, continue escrevendo os nossos livrinhos. Não importam os problemas, nós estaremos juntas para superarmos os problemas que estão acontecendo. E a gente passa, são desafios que são vencidos, porque há algo muito superior que tudo isso, que é o amor de Jesus, que cobre uma multidão de pecados. Parabéns, Giai, 30 anos. Felicidade, meus amigos e irmãos. Vamos refletir no acolhimento, nos prepararmos melhor. Quem tiver interesse, eu tenho 5 manuais escritos de preparação do trabalhador espírita nesse período todo. Temos 27 livros infantis trazendo a moral de Jesus em diversos formatos e historinhas, trazendo o espiritismo para jovens e crianças.
sempre trazendo a parte moral, num conto de mistério, né, que a gente tem para as crianças, num conto muito gostoso. E esse ano lançamos 2 livros em português, Tio Chico e as Crianças, pela USE São Paulo, Aprendendo a Orar, pelo SEAC Campinas. Já temos outros livros, vários publicados, e alguns em vários idiomas, aí oferecendo, ajudando a criança de hoje a ser o ser resiliente do amanhã. Um beijo em cada coração, fiquemos na paz do Cristo de Deus. Um abraço em todos e até o nosso próximo encontro. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre. Muito obrigada a todos.